faz a configuração do servidor DHCP no Ubuntu Server 22, tá? Bom, aqui na minha rede eu já tenho essa configuração funcionando, né? Ou seja, a máquina cliente e a máquina servidor já conseguem trocar informações, inclusive a faixa de IP é essa aqui, tá? Mas nesse exercício eu vou alterar para mostrar como é que seria a configuração do servidor DHCP com uma configuração diferente. E aqui a minha máquina cliente está com a configuração manual. Ó. DHCP ativado? Não. Tá? Então, digitei manualmente as configurações IP. Né? Então, a partir desse instante, quando eu terminar com a configuração do servidor DHCP, as máquinas obtêm as configurações IPs a partir do servidor. Então, vamos lá. Né? Então, para facilitar a minha vida, eu vou fazer via acesso remoto, porque aí eu posso copiar e colar os comandos. Tá? Aqui é só digitar o endereço IP do servidor e clicar em Open. Tá? Se você quiser saber como é que faz a configuração via acesso remoto, eu já postei outro vídeo só sobre isso. Tá? Clica aqui em Open, ele vai se conectar no servidor, eu coloco o login, coloco a senha. Pronto, então já estou no servidor, inclusive com IP, ó, 192.168.1.1 é o IP do servidor, tá? Então eu mudo para superusuário, digito a senha, pronto, estou como usuário root. A partir de agora eu vou fazer as configurações do servidor DHCP. As configurações do servidor DHCP são essas aqui, ó. Primeira coisa, eu tenho que atualizar a lista de repositório com esse comando, apt-get update, né? Então eu vou fazer aqui o primeiro comando, para ele atualizar a lista de repositório. Lembrando que esse comando não pode dar erro. Se der erro, você tem que corrigir antes de prosseguir. Pronto. Então, o servidor vai lá, se conecta, verifica se o repositório está atualizado. O segundo comando é a instalação do servidor DHCP, que é esse comando aí, apt-get install isc-dhcp-server, tá? E vou pressionar Enter. Se eu quiser já usar o recurso do acesso remoto, eu posso fazer isso. Ó. Eu vou selecionar o comando, copiar e venho aqui colar, ó, e pressiono Enter. Pronto. Aí ele vai lá, baixa do repositório, pergunta se eu quero mesmo instalar. Sim. Pronto. Aí ele vai fazer a instalação do servidor DHCP. Quando ele terminar a instalação, tá? Ele vai deixar o servidor DHCP na configuração padrão. Tá? A configuração padrão está acessível nesse arquivo aqui. Ó, tá? Eu vou abrir assim que ele terminar. Tá? Vamos aguardar um pouquinho. Pronto. Pronto. Terminado, eu vou acessar as configurações digitando o comando nano, que é o editor básico, né? /etc, /dhcp, /dhcpd.conf, né? pd.conf. Opa! Pronto. Então esse arquivo, ele já vem com a configuração básica do servidor DHCP, tá? Ele é um arquivo tutorial, é um arquivo de configuração e é um arquivo onde tem alguns exemplos de configurações, né? Como a gente está aprendendo, então eu vou sair aqui. Opa! Cadê aqui? Pronto, saí. Vou apagar o arquivo com esse comando, deixar o arquivo em branco, já para mostrar para vocês como é a configuração completa. Ó, colei, pronto. Aí, quando eu abrir o arquivo com o comando anterior, que é esse aqui, o arquivo vai estar em branco, sem nada dentro, né? Pronto, o arquivo está em branco. Então, eu vou fazer, colocar as linhas. Quais são as linhas básicas? São essas aqui, ó. Você precisa digitar, né? Então eu vou explicar cada uma delas. A primeira delas é se eu estou usando um DNS dinâmico. Então, não.
tá? A segunda linha, que é essa aqui, com 600, ele vai dizer qual o tempo padrão de empréstimo das configurações IP, né? 600, eu acho que segundos, que dá 10 minutos, tá? Aqui, o tempo máximo de empréstimo, depois desse tempo máximo, ele vai renovar a solicitação lá da máquina, que aqui dá 7.200 segundos, acho que dá 20 minutos, né? 10 minutos, deixa eu só dividir aqui rapidinho. Opa. Pronto. 7.200 dividido por 60 segundos, né? Dá 120 minutos, que são 2 horas, tá? Então, a cada 2 horas, no máximo, ele entra em contato com a máquina e verifica se há necessidade de renovação do empréstimo das configurações IPs, tá? Aqui é o servidor DHCP principal. Nessa linha aqui eu tenho a máscara de rede e, desculpe, o número da rede e a máscara da rede, tá? Na linha seguinte eu tenho a faixa de valores. Em seguida eu tenho o gateway da minha rede, que é o primeiro valor. O primeiro servidor DNS, aqui, né? Eu posso colocar 2, que é isso que eu vou fazer, e o broadcast, tá? Então esses são os parâmetros básicos. Eu vou fazer a alteração desses valores, não vou colocar exatamente esse. Eu vou colocar outros aqui, olha só. Esses que eu fiz o cálculo num vídeo anterior, tá? Então vamos ver como é que vai ficar esses valores depois da substituição, né? Deixa eu colocar lado a lado para ficar fácil de entender, né? Vamos lá. Então, qual vai ser o endereço da rede? O endereço da rede, no meu exemplo que eu fiz num vídeo anterior, /29, é esse aqui, ó. 192.168.10.96. Então, esse valor vai vir para esse local aqui, ó. É o endereço da minha rede. O endereço da minha máscara é o /29, que está aqui um pouquinho aqui em cima, né? Então, /29 eu vou colocar no lugar desse aqui, ó. 255, 255, 255, se eu não me engano é 248 aqui, tá? Faixa. Observe que a faixa parte do segundo valor até o final. Eu não posso colocar o primeiro, porque o primeiro valor é o meu próprio servidor, que é o gateway. Esse primeiro valor vai vir para aqui, ó, options routers. Ele vai vir para esse local. E os valores seguintes, que são esses aqui, ó, do 98 ao 102, vão vir para cá. Deixa eu colocar em cor diferente. Vão vir para cá. 192, 168, 10, 98 ao 102. Vai vir nesse local que eu marquei de azul, né? O DNS primário eu posso colocar o mesmo, do Gateway e depois o do Google. E finalmente o broadcast. Ó, o broadcast dessa rede aqui, que eu fiz num vídeo anterior, vai vir para cá, ó, nesse local, tá? Salva, reinicia o servidor DHCP e está tudo configurado, né? Então vamos fazer essa substituição. Então a minha máscara, olha só, é 248. Então minha máscara aqui é 248, 248. A minha rede é o final 1096, rede 1096. A minha faixa 98, né, o segundo valor até 102. E aqui o meu valor do Options Routers, que é o meu gateway, né? Lembrando que aqui vai ser 10, 10, 10, tá? Aqui o meu gateway, que é o primeiro valor da faixa, 97. O DNS é o 1097 também. Se eu quiser colocar mais de um DNS, só é colocar vírgula. Então, 8.8.8.8, ficou 2 DNS, o meu gateway e o DNS do Google. E aqui o meu broadcast, né? O meu broadcast é o 10.103, nesse exemplo. Pronto, 10.103, tá? Então, feito isso aí, é só copiar e colar, né? Então, copio aqui, ó. Copiar.
venho lá na minha janela, que está com o arquivo de configuração do DHCP aberto. Tá? Qual é o arquivo? O arquivo é este aqui, ó. Este. Ele está aberto, né? Então aqui eu venho e clico no botão direito. Pronto, copiei as configurações. Então aqui só é dar um Ctrl O para salvar. Vou clicar aqui, né? Ctrl O para salvar, sim. Ctrl X para sair e está feito, tá? Uma observação importante é como eu mudei o endereço IP da minha rede, né? A minha rede agora é 10.96, eu preciso, nesse exemplo, mudar o endereço do meu servidor também, né? Então eu vou lá, ó, nano, numa aula anterior eu mostrei isso, né? Nano barra etc barra network barra, não, network não, netplan, né? Netplan, pronto, esse arquivo e o meu servidor aqui, olha, na placa precisa ser agora o 10.97. Ó, 10.97, já que eu mudei a rede, e minha máscara precisa ser um barra 29, né? Para ficar tudo coerentezinho aqui, ó. O barra 29 aqui, ó. Né? Então, quando eu fiz o cálculo, eu fiz essas alterações. Ó, e o meu gateway é esse valor, tá? Então, vou salvar, sair e vou reiniciar, né? Para reiniciar só o DHCP, o comando é service, vou digitar aqui, né, que fica melhor, maior. O comando seria service isc dhcp server restart. Tá? Então, isso aqui eu reinicio o serviço DHCP. Tá? Olha só. E esse comando aqui eu verifico se houve algum erro na minha configuração DHCP. Só que acontece o seguinte, eu mudei o endereço IP do meu servidor. Tá? Então eu preciso primeiro alterar a placa do meu servidor. Né? Então eu vou digitar o comando netplan apply. Aqui, ó. Netplan apply, em outro vídeo eu mostrei isso. Quando eu fizer esse comando, eu vou perder o contato com o servidor, porque ele vai mudar a placa de rede. Pronto. Então já perdi a conexão com o servidor, via PUT. Né? Então preciso restabelecer a comunicação com o servidor. Para fazer isso, como o servidor DHCP ainda não está rodando, eu preciso mudar também aqui, ó, o meu IP. Né? Então tenho que vir aqui e fazer alteração. Aqui, ó, 10. O primeiro é 97, eu vou botar 98, né? Pronto, e aqui também, ó, 10, 97 é o meu gateway. Aqui é 248, lembrando que ainda está manual, o DHCP ainda não está rodando. Prontinho. Pronto, dou OK. Fecho para ele aplicar, né? Vamos ver se ele aplicou. Ó, já está com a configuração nova, ainda manual, tá? Ó, tá? Ainda está manual com o meu servidor, né? Então eu venho aqui e agora eu posso me conectar de novo, 168.10.97. Ó, aí ele pergunta se eu quero mesmo me conectar, eu aceito, conectou no servidor, aí o servidor já está com o novo IP, ó, 10.97, e agora eu vou fazer o comando de reinicialização do DHCP, tá? Lembrando que eu posso simplificar tudo isso simplesmente reiniciando o servidor, né? Aí ele já faz tudo de uma vez, mas aí eu não quero reiniciar o servidor. Com esse comando aqui, eu vou reiniciar o serviço do DHCP com as novas configurações que eu digitei antes, né? Opa, cadê? Aqui, ó. Enter, pronto, já reiniciou. E esse outro comando, o DHCPD, -D, ele verifica se está tudo ok, ó. Está tudo ok com o arquivo, tá? Então vamos testar. Como é feito o teste? Eu desconecto aqui do servidor, ok, fecho. E nas configurações na máquina cliente, eu tenho que colocar o DHCP ativado. Como é que eu faço isso? Eu venho na placa de rede e coloco
IPv4 automático. Então, se tiver tudo ok, ele vai buscar o servidor DHCP aqui, ó, tá vendo? Vai ficar tudo automático, o DNS também. Então, quando eu clicar OK, se tiver tudo certinho, né? Ó, já tá, ó, tá vendo? Vou marcar aqui em vermelho. Então, aqui já tá, ó, DHCP ativado, sim. E ele pegou justamente as configurações, ó. Tá? As configurações de forma automática. Como eu já tinha feito a configuração do NAT anteriormente, então a máquina já tem acesso à internet via servidor, tá? E as configurações sempre vão ser automáticas. Toda vez que eu ligar a máquina, vou abrir aqui meu site, né? Que tem esses vídeos. Toda vez que eu ligar a máquina, ele se conecta no servidor e já pega as configurações de forma automática. Prontinho, tá? Então é isso, pessoal. Valeu!